pelo e-mail do Educar? Alguém teve problema? Será que alguém não conseguiu entrar? Certo. Pra mim foi bem tranquilo entrar É? com o Que bom. e-mail. Que bom. Porque se não é pela conta do Educar, ele não deixa a gente gravar, né? Se eu faço uma reunião, tipo, minha particular pelo Meet, ele não deixa gravar. Por isso que eu tentei dizer, vai que não vai dar certo, né? Mas vamos lá. Então, turma, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu até tenho que ver. Vamos ver. Tudo certo. Turma, o que que acontece? Essa revisão que eu vou fazer com vocês agora, vocês querem copiar ela agora? Ou vocês querem que eu disponibilize as minhas apresentações para vocês e depois vocês copiam no caderno? Acho que é a segunda opção. Tá. Vou disponibilizar ela então depois para vocês. Tá. Qualquer coisa, vocês me chamem quando eu estiver fazendo aqui a explicação para vocês. Vocês me chamem porque na apresentação eu não enxergo vocês, tá? Tá todo mundo vendo aqui? Sim, prof. Sim? Tá. Então, aqui, ó. Tá. A gente vai fazer hoje, pessoal, essa semana, um pouquinho, um nivelamento, tá? O que é esse nivelamento? O que eu preciso, na verdade, é que vocês saibam para o segundo ano do ensino médio. Isso é o básico para vocês, tá? O que daqui a pouco vocês saibam, ou daqui a pouco vocês não se lembram, tá? O que a gente via, por quê? Porque a gente sempre, pessoal, vai trabalhar no ensino médio, você já deve ter visto no ano passado isso, a gente sempre vai trabalhar com números racionais, tá? E aí, quando a gente fala em números racionais, esses números racionais são quem, turma? Vocês se lembram? Vocês sabem o que são os números racionais? Vocês se lembram? Vocês têm à mente os números Não são racionais? todos os números que, tipo, não é o conjunto que engloba todos os outros conjuntos? Quase. Tá tendo os Com números... exceção... Fala. É qualquer número que possa ser escrito em fração. Isso. Exatamente. O que engloba todos os números são os reais. E os racionais, isso aí, tá? Então, o que a gente vai ver? Eu preciso, e é isso para vocês é bem tranquilo, a gente vai rever com vocês esses números racionais que são extremamente importantes para o segundo ano do ensino médio, tá? Eu não sei, claro, eu não sei, não. O ano passado, quando a gente estava em aula remoto, normalmente no ensino médio a gente não gosta que o aluno use calculadora. Por quê? Porque vocês praticamente vieram todo o ensino fundamental sem calculadora e no ensino médio usar calculadora fica meio contraditório, né? No sentido de quê? De que vocês daqui a pouco vão fazer um vestibular, vão fazer um Enem, vocês não podem trabalhar com calculadora, vocês não podem ir, né? Então a gente sempre tentava, o ano passado, claro que não, né? Mas não mexer com calculadora. Então daqui a pouco vocês vão pensar assim, dá, professor, isso é a coisa mais fácil do mundo. Claro que é. Claro que números racionais é fácil para vocês. Vocês já estão no segundo ano do ensino médio. O ensino médio, na verdade, ele é a aplicação de todo o conteúdo do fundamental, que é a base de vocês, tá? Então, os números racionais na adição e na multiplicação de números inteiros, o resultado sempre vai ser um número inteiro. Concordam comigo? Isso é lógico, né? Se eu tenho 3 mais 6, que é um número inteiro, eu vou ter um número inteiro, que é 9. Se eu tenho 5 menos 12, que é dois números inteiros, eu vou ter um resultado, um número inteiro, né? Se eu tenho uma multiplicação de dois números inteiros, meu resultado também vai ser um número inteiro. Isso é lógico, né, pessoal? Óbvio, né? Vocês aprenderam isso a vida inteira, né? Do fundamental e o ano passado também. O que acontece? Isso não acontece na divisão, né, pessoal? Certo? Isso acontece numa adição, isso acontece numa subtração, mas a gente sabe que quando a gente faz uma divisão, nem sempre essa divisão ela vai dar um número inteiro. Que aí foi que falaram, não sei quem, tá? Que falou, para números racionais é uma fração.
Exatamente. O que que a fração significa? Fração significa que necessariamente todas as frações vão ser números inteiros, aquela divisão? Não, né? Não. Eu posso ter Não. uma fração 1/4, né? 2/5, 3/7, né? 5/10. Então, a divisão, ela veio para me dizer isso, né? Que essa divisão, ela não vai me dar o número inteiro, ela vai me dar um número racional, tá? Que é uma fração na qual a divisão não vai ser o número inteiro. E aí eu botei um exemplo aqui, ó, 4 vezes x igual a 15. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o valor do x? Agora, rápido, mentalmente. Ah, prof, não vai dar o número inteiro, né? Porque 15 dividido por 4 não vai ser um número inteiro. Não, não vai. E qual o problema? Nenhum, né? Nenhum problema. O que que acontece? Para a gente relembrar, porque a gente sempre vai trabalhar isso aqui, que são equações, que para vocês não tem problema, né, turma? Equação, né? Nenhum problema. Eu acho que não. Bom. Então, não, que bom, vamos ver então, acho que não. Essa resolução dessa equação é bem tranquilo, né? 4x igual a 15, o 4 está multiplicando, passa dividindo, tudo certo, né? O que que a gente faz? Duas opções, dependendo. Ou a gente deixa em fração, ou a gente divide. 15 dividido por 4 vai dar um número racional. Concordam comigo? Sim? Todo mundo sabe fazer a divisão, né? Botei de propósito, gente, tá? Só pra gente dar um ligeirãozinho. 15 vai dar 12, põe a vírgula, abaixo o zero, 3,75, né? Esse é o nosso resultado de x, certo? Até aí tudo bem, né? Ninguém tem dúvida. Todo mundo sabe fazer divisão com vírgula, então. Esse era o meu objetivo. Alguém não sabe fazer? Sempre. Ah, vai saber. Mas não dê essa risadinha, gente. Vocês não têm noção que a gente encontra no terceiro ano do médio. Tá? E aí ele precisa são conjuntos racionais. Perfeito. Tá? Vamos começar a trabalhar interpretação, tá? Porque a progressão aritmética e progressão geométrica, o PA e PG, ele é só isso, turma. Ele é bem simplesinho, tá? Mas a gente tem que saber interpretar e fazer a operação correta. Eu tenho A e B números inteiros. O B tem que ser diferente de zero, então a gente diz que o número racional é uma fração, que vocês me disseram. A sobre B. E vocês aprenderam que o denominador nunca pode ser zero, né? Porque o que a gente aprendeu? Zero, qualquer número dividido por zero não existe, né? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu vou dividir maçã com 0 pessoas? Não vai, não existe, né? Por favor. Zero dividido por qualquer coisa é zero, porque o zero está no numerador. Agora, qualquer coisa dividido por zero não existe, tá, pessoal? Ah, quanto é que é 6 dividido por zero? Zero. Não, tá errado, não existe. Não tem como a gente dividir alguma coisa por zero, tá? Quem for fazer engenharia vai entender que esse zero aí tende ao infinito, mas isso é uma coisa já a nível superior. Mas no ensino básico que a gente tem, não tem como esse denominador ser zero. Não existe, tá? Então, vamos dizer aqui, ó, considere o conjunto de números racionais. 5 nonos, 3 sétimos, 5 onzeavos, 4 sétimos. Sejam x o menor elemento de m e y, tá? O maior elemento de m. Ah, entendi, desculpa. O x vai ser o menor elemento de m e o y vai ser o maior elemento. Então, qual desses aqui é o maior e o menor? O que vocês acham? Vocês podem fazer aí em casa, se vocês quiserem. Vocês podem até usar a calculadora, porque não vou controlar vocês. Não consigo controlar, não. E aí? 5 dividido por 11, eu tenho 5 dividido por 11. É bastante, né?
Eu tenho 5 balas, eu vou dividir para 11 pessoas. Cada um vai ficar só com um pedacinho. O que vocês acham? Qual dessas respostas é correta? Onde o X é o menor e o Y é o maior. Alguma coisa já tá na cara, né? E aí? Quem é o menor? Uhum. Ok? O menor não é o 5/11 ali? Eu não sei, me esqueci como se fala a fração. 5 onzeavos. Uhum. Tá? Esse é o menor, né? Perfeito. E o que é o maior? E o maior não é o 4 sétimos? 4 sétimos. É, Tu acha? da letra A. Tá. 4 dividido por 7, vocês acharam 0,57, né? Isso. E eu tenho 5 balas, eu tenho que dividir com 9 pessoas. Dá maior ou menor? Dá menor, porque vai dar 0,55555. Ah, então o menor é 5 nonos. Concordam Na comigo? calculadora. Na calculadora deu isso? Isso. E por que 5 sobre 11 é menor que 3 sobre 7? Ou não é menor? Não é menor. Não é menor, né? Não. Viu que é uma pegadinha? Porque a gente às vezes, muitas vezes, a gente não se dá conta que a gente pensa, maior o denominador, maior o numerador, então ele vai ser cada vez menor o número. Não, não tem como a gente ter esse raciocínio, assim, lógico. A gente até consegue imaginar, mas a gente teria que visualizar, se a gente fosse pensar, desenhar, né? Imagina que eu tenho que desenhar 5 barras inteiras, né? E eu tenho que dividir ela em 11 partes. Então, assim, dá a sensação de que isso aqui é o menor, mas não é. O menor, por incrível que pareça, é o 3 sétimos. Porque eu vou ter 3 barras inteiras, eu vou ter menos barras inteiras aqui, e aqui eu vou ter mais barras inteiras. Que loucura isso, a fração, né? Então, aqui eu vou ter, imagine que eu tenho 5 barras de chocolates inteiras, e aqui eu tenho 3 barras de chocolates inteiras. Então, o que acontece? Aqui, ele vai ter que dividir mais vezes, porque eu tenho menos números inteiros do que aqui. Então, o menor de todos é o 3 sétimos. E o maior de todos é o 5 nonos ou 4 sétimos? 4 sétimos. 4 sétimos. Por quê? Porque, na verdade, ele vai ter menos barras inteiras. Vocês entenderam essa linha de raciocínio do numerador? Então, para ele ser o menor, então, na verdade, ele tem que ter menos barras inteiras. E para ele ser o maior, né? Porque eu vou ter que dividir menos, ele vai ter que ser um numerador, dependendo da fração, é que eu consigo visualizar isso, tá, turma? Eu consigo visualizar essa divisão em desenho, em formas de barras na minha cabeça, e essa aqui também. Então, essa aqui é a menor, o numerador, mas eu não vou dividir tanto, né? Então, a resposta é 3 sétimos e 4 sétimos, tá? Se a gente fosse pensar em dividir, que você estava fazendo na calculadora, 5 sobre 9, né? Coloca o 0, vírgula, coloca o 0,50, 45, baixa. Ele vai dar uma dízima periódica, né? Ele não vai ter fim. 0,5555555, a gente chama isso de dízima periódica. O que é que vocês tinham achado? 5 nonos, 3 sétimos, ó.
5 nonos deu 0,55. E o 3 sétimos, mesma coisa, 0, põe aqui, né? Também vai ficar, não uma dízima periódica, né? Mas vai ficar infinito ali, porque vai dar 60, 60, 60, 60, 60. Vai dar, ó, 0,42. Então, 3 sétimos, menos barras inteiras, né? Mas eu vou ter que dividir mais. E 5 onzeavos, que deu 0,45, que loucura, né? Ah, professora, é só 0,03 de diferença. Um pouquinho menos, né? Assim, é só 0,03 alguma coisa de diferença. Mas essa diferença aqui, ó, 28 para 55 é bastante, né? Se a gente for pensar, 55 menos 28 aqui na calculadora. A gente tem 27 diferença. Aí eu pergunto para vocês, se a gente for pensar nesse contexto de número racional, faz diferença eu botar gasolina que está 0, uma gasolina que está 5,6999, do que eu botar no posto de gasolina, aqui está só 5,899. É só 20 centavos de diferença. Esses 20 centavos de diferença vai fazer diferença no bolso de vocês? Claro que vai. Gente, vai, porque o posto e qualquer loja, eles ganham nesses centavos aqui, ó. Nesses centavinhos aqui. Não na primeira nem na segunda, mas aqui, ó. Nesses centavos é onde eles ganham, tá? Porque eles ganham em grande quantidade. Se fosse ganhar só uma, duas, não vai fazer diferença, mas se é uma grande quantidade, eles ganham. Por quê? Porque quando vocês vão botar, pensar no posto de gasolina, né? Vocês vão botar no posto de gasolina e vão dizer, não, eu só quero botar R$11,99 eu quero botar de gasolina, tá? Algum pai de vocês faz assim? Ou, enfim, quando vocês vão junto? Não. A gente vai lá e fala. Não vale a pena fazer assim. Para nós, valeria. A gente ganharia dinheiro, a gente não perderia dinheiro. Só que para o posto, não. Só que, claro, tu não vai chegar e dizer assim, não, eu quero só botar R$11,89, por favor. Não, tu já vai assim, tá, põe 20, põe 30, põe o número inteiro. Por quê? Porque é mais prático para nós. Para o posto é melhor? É, porque ele vai ganhar nesses centavinhos, tá? A probabilidade dele ganhar nisso aqui, de 27 centavos de diferença, 22 centavos de diferença, é bastante, gente. Bastante. Tá? O 5 sobre 11 é o 0,45, né? Então, aqui deu 0,42. Aqui, o 4 sétimos deu 0,57, que é o maior, né? Então, o que a gente viu? 0,42, 0,45, 0,55, 0,57, né? Então, vocês podem ver que o numerador, na verdade, é o fator determinante para ele, tá? Essa probabilidade. Então, a gente tem o menor, que vocês me disseram, 0,42, e a gente tem o maior, que é o 0,57. Então, vamos lá. Olha que burra. Aqui. Tá, não botei, pensei errado. Aqui, então, a resposta era a letra C, tá? Representação, tá? Porque a gente vai trabalhar bastante representação. Só um pouquinho, gente, meu cachorro tá meio louco. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, existem 3 possibilidades em relação à representação decimal de um número racional. Inteiro, número decimal finito ou infinito periódico. Foi o que eu estava falando para vocês, né? Então, se eu faço menos 6 dividido por 2, regrinha de sinal para vocês já é básico, né? Positivo, negativo, enfim, vai ser 3. Isso é um número racional? É. Por que é um número racional? Porque eu posso transformar esse menos 3 numa fração, turma, tá? Como é que eu posso transformar esse menos 3 numa fração? Bem simples. Eu posso pegar, deixa eu ver se eu tenho aqui, esse menos 3, tá? E transformar numa fração. Deixa eu ver se eu aproveito aqui. Então, menos 3, vocês enxergam, deixa eu dar um mais aqui, daqui a pouco eu estou na apresentação. Vocês enxergam aqui, ó, que eu transformei esse menos 3 numa fração, botei só 1 embaixo, né? Se eu quero transformar todo número inteiro numa fração, simplesmente eu pego e ponho o denominador como 1. Transformei numa fração, tá?
Então, todo número inteiro ele pode se transformar numa fração? Pode. Todo número inteiro pode se transformar num número racional? Pode, tá? E aqui eu tenho 1/8, dividindo 1 sobre 8, dá 0,125. A gente diz que ele é um número racional finito, né? Ele não é uma dízima periódica, vai ficar 5, 5, 5, 5, 5, tá? E a gente tem um número racional, que eu falei para vocês, que é uma dízima periódica, que é 0,33333. Isso quer dizer, gente, ele é infinito e vai dar sempre repetindo aquele número, aquela sequência, tá? Então, a gente diz que essa representação é uma dízima periódica, né? Ela é uma sequência, a periódica ela é uma sequência finita, né? 0,125, por exemplo, ou ela é uma dízima periódica infinita, que aí ela vai ficar 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, e aí a gente só trabalha, no máximo, gente, no ensino médio, acho que a prof. Jaque deve ter explicado para vocês, eu trabalho no máximo 2 ou 3 casas, no máximo depois da vírgula, tá? Porque a gente consegue ver se ela vai ser uma dízima periódica ou não, tá? Então, olhem só. Quantidade de portas de um hotel é um múltiplo de 3, com 10 galões de tintas, e um pintor consegue pintar 1/3 do total de portas do hotel. Conseguiram entender o que eu quis dizer? A quantidade de portas de um hotel é múltiplo de 3. Quem são os múltiplos de 3, turma? Sexto ano, múltiplo de 3. Vocês sabem. 0, 3, 6, Sei. 9. 12, 15, 18, 20. Você sabe? É isso aí, múltiplos de 3. Ah, você é tabuada? É tabuada? 0, 3, 6, 9, 12, 15, entendeu? E assim vai. 18, tá? Esses são múltiplos. Então, a quantidade de portas é múltiplo de 3. É um desses números infinito, né? E ele falou, com 10 galões de tinta, um pintor consegue pintar 1/3 do total de portas do hotel, tá? Ele me disse 10 galões, ele não me interessa qual é a quantidade desse galão, né? Enfim, se é de 3 litros, se é de 5 litros, não me interessa. O que ele pede? Determine quantos galões de tinta são necessários para ele pintar a metade do total de portas. Vamos pensar que isso é uma probabilidade. E aí? Como é que a gente faz? Alguém tem uma ideia? Tu quer que eu diga a resposta ou como fazer a conta? Tu quem sabe, Flor? Quer só me dar a resposta? Não dá. Quer me dizer como é que fez a conta? Tu me diz. Isso é lógico, né? 15 galões para pintar metade? 15 galões para pintar metade. Alguém achou diferente ou ninguém pensou ainda? Vamos acordar, pessoal, quem tá na cama. O que vocês acham? Aí a letra B diz assim, se o proprietário do hotel gastou em tintas R$ 280 para pintar 1/3 das portas, especifique quanto irá gastar para pintar o restante, mantido os preços da tinta. Tá, vamos lá então. Vou com o raciocínio da colega de vocês. Quem foi que falou? Eu tenho que reconhecer de novo a voz de vocês. Aqui, Júlia Misturini, prof. A Ju Misturini. Tá. Vocês mudaram a voz, gente. Vocês estão com as vozes diferentes. A prof faz tempo que não ouvia a voz de vocês, né? Acho que uns 3, 4 anos, quase. Então, olha só. Vamos pensar. Não sei se a Ju pensou assim, mas, né? Determine quantos galões de tinta são necessários para ele pintar a metade do total das portas. Então, ele me disse que eu teria, né? Que com 10 galões, ele tem que conseguir pintar 1/3 das portas. Perfeito. 1/3 de portas, eu só posso com 10 galões, né? Aí, ele me disse, com 10 galões, o pintor consegue pintar 1/3 das portas. Então, determine quantos galões de tinta são necessários para pintar a metade do total das portas. Bom, a metade de qualquer coisa é 1/2, tá? 1/2 para X. E aí, será que vai dar os 15? O que vocês acham? Fiz uma regrinha de 3 aqui.
Todo mundo sabe fazer regra de 3, né? Sim, prof. Sim. Ah, tá. Não, pode ter dúvidas, né? Então, fiz uma regrinha de 3 e achamos o 15. Foi isso que tu pensou, Júlia? Na tua cabeça, assim, automático? Na verdade, eu pensei diferente. Quer dizer como é que tu pensou? Eu só pensei assim, que como ele usou 10, ele pintou 1/3 das portas. Para ele pintar todas as portas, ele usaria 30 e eu só dividi. Perfeito. Isso aí. Foi o que a gente achou, né? A gente achou 30 dividido por 2, isso aí. Perfeito. Básico, isso é lógico. Gente, o PA e o PG é isso aí. Vocês já estão meio que com números racionais trabalhando isso. A progressão aritmética e a progressão geométrica é nessa linha de raciocínio, assim, tá? E aí, na B, eu botei ali, faz uma regrinha de 3, né? Então, tá, 15 galões. Aí ele perguntou aqui, ó, se o proprietário do hotel gastou em tintas, ó, a gente vai precisar de quantos galões? 15 galões, tá? E ele disse, se o proprietário do hotel gastou em tintas 280 para pintar 1/3 das portas, ele quer que vocês especifiquem quanto ele irá gastar para pintar o restante mantidos da tinta. Com o preço da tinta, né? Que é 280, né? E aí, eu fiz assim, né? 1/3 menos 1/3 para saber quanto que me falta. Porque ele me disse, se o proprietário gastou tintas R$ 280 para pintar 1/3, especifique quanto irá gastar para pintar o restante mantido o preço da tinta. Então, um preço da tinta é 1/3. Então, desse 1/3, eu tenho que tirar o que ele já pintou, que é 1/3 das portas. Então, me falta quanto? 2/3. Preciso fazer esse cálculo? Não, é meio lógico, né, pessoal? Então, eu tenho que ter 2/3. E aí, o que eu faço? O que vocês acham? Ele quer saber quanto que eu vou gastar, mantendo aquele mesmo preço de 280, né? O restante é 2/3, que é o dobro de 1/3. Sim? Sim, que é o dobro, né? Tá? E aí, alguém quer falar? Antes de eu mostrar a resposta, já mostrei. É só multiplicar por 2. Então, a gente pega o 280, multiplica por 2, que é o dobro dele, 560. Muito bem, parabéns. Tá? Então, a gente tem que ele vai ter que o restante 560. Tá? Vocês viram? Isso é uma questãozinha da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá? Isso. De Rondônia, não, Rio Grande do Norte. Tá? Então, olha só. Básico, uma questão de vestibular, simples, ou não, dependendo, porque a gente tem que voltar a praticar isso. Mas olha que legal. Coisas que vocês saberiam, isso cai no vestibular federal. Tá? Para que não sei se alguém vai fazer vestibular numa federal, mas a gente sempre tem que pensar que a federal é uma possibilidade de ter uma excelente faculdade, tá? Então, tudo bem? 20. Alguma dúvida? Não. Não, por enquanto. Tá, a gente vai ficar trabalhando, pessoal. Eu tô dando só uma revisãozinha com vocês hoje, tá? Para vocês verem mais ou menos o quanto que vocês têm essa facilidade ou não. Outra revisãozinha que eu fiz com vocês, que é o que a gente vai precisar também, retângulo e triângulo, teorema de Pitágoras. Todo mundo sabe? Sim. Só a Júlia me responde. Tá todo mundo aí comigo? Tudo bem? Não, prof, não tem problemas. Não? Não lembra? Um pouco sim, mas não muito. Mesmo no Carlos Barbosa, eu não vi. Tá. Então, vamos fazer uma. Eu preparei aulas para vocês, para fazer essa revisão em função do conteúdo que a gente vai ver, tá? Por quê, pessoal? Porque a trigonometria a gente vai trabalhar muito com ela, mas muito com ela. É difícil, prof? Não, difícil não é, mas a gente tem que saber enxergar o ciclo trigonométrico dela.
E todo ciclo trigonométrico, a gente vai partir de um teorema de Pitágoras. Terceiro ano, a gente vai trabalhar teorema de Pitágoras? Sim. Terceiro ano a gente trabalha teorema de Pitágoras, toda a geometria dele também. Então, eu vou dizer que o teorema de Pitágoras é que nem a fórmula de Bhaskara que vocês aprenderam. Vocês sempre vão usar ela para resolver qualquer coisa. Se eu sei teorema de Pitágoras, se eu sei Bhaskara, eu resolvo qualquer coisa. 3 coisas importantes da matemática que a gente sempre trabalha. Teorema de Pitágoras, Bhaskara e regra de 3. Se eu sei isso, essas 3 bases que eu chamo da matemática do fundamental, regra de 3, Bhaskara e o teorema de Pitágoras, e eu faço meu ensino médio bem tranquilo no 2º e 3º ano, tá? Então, vamos lá. Para vocês, não tem nenhuma novidade disso aqui, ou tem, para quem não viu, desculpa. A gente tem um triângulo retângulo, tá? O que significa um triângulo retângulo na geometria? Que eu vou ter um triângulo, óbvio, e nesse triângulo ele vai ter 2 lados que sempre vão formar um ângulo de 90 graus. Sempre, tá? Vou pegar essa reguinha aqui, tá? Ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Não sei se vocês conseguem enxergar meio a minha reguinha aqui, meio complicadinho. Assim, ó. Vou fazer ao contrário. Um pouco. Né? Não sei se dá reflexo ali para vocês. Isso aqui é uma régua que o marido usa na fisioterapia. Ó, vocês têm aqui, ó, esse canto aqui, ó. Sempre ele vai formar um cantinho de 90 graus. Ou, no bom português, né? Ele vai ter esse cantinho aqui, ó. A gente diz que 90 graus, para quem nunca ouviu falar, esse canto aqui, tá? Então, o triângulo retângulo, essa é a característica dele. É por isso que ele chama de triângulo retângulo, porque ele sempre vai ter esse ângulo de 90 graus. E no triângulo retângulo, aí vocês aprenderam que eles têm um nome específico. Hipotenusa, que é o lado sempre maior, sempre é o hipotenusa é o lado maior, e a hipotenusa, ela vai estar sempre na frente do ângulo de 90 graus. Então, aqui está o ângulo 90 graus, o lado que está na frente dela a gente chama de hipotenusa. Os outros lados, a gente chama eles de cateto, tá? Então, a gente diz que o comprimento dos lados do triângulo retângulo, a gente diz que essa figura ela é uma figura geométrica formada por um ângulo, só um ângulo interno de 90 graus. Aqui vai ser que ângulo? Não sei, 60, 30, 45, 45, não sei. Vocês aprenderam na geometria que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo sempre será no valor de... Se lembra? Esqueci. 180 graus. 180 graus, exatamente. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos deles sempre vai ser 180 graus, tá? Em um retângulo, triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos catetos. Vocês aprenderam isso, né? O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Que aí vocês têm a equação de vocês, né? A hipotenusa, normalmente, eu chamo de A, tem gente que chama de H, isso é independente, né? A regra é que a hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Essa é a equação, essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Vocês trabalharam bastante isso. Quem não viu, a gente vai trabalhar, tá? Não se apavore. A gente vai sempre trabalhando o Teorema de Pitágoras na geometria, na trigonometria, que ela é a base pra gente. Então, a gente vai trabalhando, tá? Eu vou postar depois, vamos combinar que eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês disso aqui pra gente revisar. Então, olha só. Determinando o x no triângulo retângulo abaixo, encontramos que,
Olha, quer saber qual é o valor do x? Vai ser 10, 11, 12, 13 ou 14. E aí? O que vocês acham? Eu quero saber qual é o valor do x. O que a gente faz? Deixa eu pegar uma coisa. Vocês querem ir fazendo? A gente não levaria o x ao quadrado? Sim. Olha aqui. Sim. Espera aí, que eu vou pegar um negócio aqui. Gente do céu. Deixei meu canetão. Ah, já sei. Gente, deixei meus canetões lá no colégio quando eu estava dando aula no passado. Eu pensei que eu fosse voltar, ter que ir lá buscar. Sim, então vamos lá. Vocês querem fazer junto? Quem aqui é a hipotenusa, gente? A hipotenusa é o lado maior, né? Que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é isso aqui, ó, x mais 1. Ó, a hipotenusa é x mais 1. Eu tenho um cateto que se chama x e outro cateto que se chama 5, desculpa. E aí eu quero descobrir o valor do x. Vou aplicar quem? Teorema de Pitágoras. Concordam comigo? Então, o x mais 1 é a hipotenusa, o 5 e o x são os meus catetos. Então, o que a gente vai ter que fazer? Quem me disse? Elevar o x mais 1 ao quadrado. Eu vou participar? Não, fico nervosa. Não. E aí, eu vou elevar o 5 ao quadrado mais o x ao quadrado. Eu vou ficar indo e voltando, tá, gente? Eu quero mostrar pra vocês que aqui eu tô com assim, deixei meu canetão lá no colégio, enfim, vou ter que pegar. Eu fiz assim, ó. X mais 1 ao quadrado, vocês estão enxergando? 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Concordam comigo? A hipotenusa é x mais 1. O que eu vou ter que fazer? Esse x mais 1, eu vou ter que fazer quem? Produto notável. Notável. Ah, todo mundo sabe fazer produto notável? X mais 1 vezes x mais 1. Todo mundo sabe fazer isso aqui? X mais 1 vezes x mais 1? Sim. Então, podem fazer. Vocês fazem de cabeça? Fazem mentalmente? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo? Isso. Isso? Então tá. Então, vai ficar quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2x, mais o quadrado do segundo. 1 vezes 1 dá 1. Ai, deixa meus caretões lá. Olha aqui. E a escola tem que ir lá pegar agora. Achei isso aqui, ó. Tudo bem? A gente ajeita. Deixa eu botar aqui a apresentação. Tá? Então, cateto, hipotenusa, que é o que eu tenho ali. Aplicando o teorema de Pitágoras, ó, o que a gente estava fazendo, né? Quadrado do primeiro mais, desculpa, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Perfeito. Aí, aquilo que eu falei para vocês, a gente resolve esse produto notável, x mais 1 vezes x mais 1, né? Distributiva, né? Vai ficar quadrado do primeiro, eu faço mentalmente, tá, turma? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então x vezes 1 vai dar x vezes 2, 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1 vezes 1, que vai dar 1. X ao quadrado mais 25, tá? Muita gente poderia pensar, bah, prof, vai cair numa báscara. Não, não vai, né? Não vai por quê? Porque eu vou separar, né? Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro, né? Então, vocês podem ver que eu passei esse x para cá, muda o sinal dele, simplifico, né? X ao quadrado com menos x ao quadrado se anulam.
e eu fiquei com 2x mais 1. Separa, passo um para o outro lado, 24, 12. Alguém chegou nessa resposta? Ou nem deu tempo de fazer? Porque a prof é meio nervosa aqui. Entenderam o que eu fiz, gente? Relembraram? Sim, prof. Tá? Então, vocês viram que é uma revisão. Porque praticamente o segundo ano a gente vai estar sempre trabalhando isso aí, turma. Conteúdo que vocês viram do ensino fundamental aplicada no ensino médio, tá? Então, a resposta seria o valor do x vale 12. Olha que legal, triângulo pitagórico, né? Para quem não viu, para quem não aprendeu, para quem não se lembra, o triângulo pitagórico ele é muito legal porque ele diz isso, né? Que a soma do quadrado da hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então, esses são os números mágicos que Pitágoras, na verdade, entendeu que isso funcionava. Né? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Eu tenho 90 graus, então minha hipotenusa é o A, e o B e o C são os catetos, né? Então, ele disse que a hipotenusa é 5, e aí ele se deu conta, né, que se eu pego 5 ao quadrado, vai dar 25, o outro número mágico, que a gente diz, né, seria 4, que 4 vezes 4 é 16, e o 3, que 3 vezes 3 é 9. Então, 16 mais 9 vai fechar os 25 do triângulo pitagórico, tá? E aí essa regrinha funciona perfeitamente, tá? Então, a gente tem os termos pitagóricos, né, que são formados por números inteiros, tá? A gente pode trabalhar com números racionais, que também pode, gente, não tem problema, tá? Só essa foi a primeira teoria dele em relação aos números inteiros e os seus respectivos quadrados, né? Então, triângulo pitagórico, só pra gente... Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Tá? Porque isso agora, a gente tá no segundo ano do médio, vocês podem usar todo o raciocínio lógico de uma forma mais prática, tá, pessoal? Porque lá no fundamental, eu me lembro que eu também era bem chatinha, assim, que a gente quer que vocês façam etapa por etapa, para vocês entenderem o processo. Como vocês entenderam o processo, o que acontece agora no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio? Vocês fazem meio as coisas de cabeça, meio lógico, assim, porque vocês desenvolveram esse raciocínio lógico. Então, eu tenho 3, 5, 4, o dobro, 6, 10, 8, e o triplo, a regra funciona mesmo, a gente mantém a proporcionalidade, né? Em relação ao triângulo pitagórico. Olha que bacana isso, do Enem. A prof não disse para vocês, né? Adoro trabalhar com questões só de vestibular e Enem, tá? Para vocês se darem conta que não é difícil. É só uma questão de entender e aplicar o que vocês viram, ou que vocês aprenderam. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada de 5 degraus de mesma altura. O comprimento total do corrimão é futuros arquitetos e engenheiros, né? Vocês vão ter que usar teorema de Pitágoras, regra de 3, para poder resolver isso. E aí ele quer fazer um corrimão. E tem uma escada de 5 degraus de mesma altura, né? Então, aqui, ó, 24, 24, 24, e a altura é a mesma, né? Todos deles aqui. E ele quer saber qual é o comprimento total do corrimão. E aí, olha, ele me deu aqui a barbadinha. Eu tenho 30 aqui, e eu vou ter 30 aqui. E eu tenho 90 aqui, e eu tenho 90 aqui. Vocês viram que é uma proporção, né, turma? 90 para 90. E aí, o que vocês poderiam fazer? O desenho por si só, teoricamente, já diz tudo, né? Ele quer saber a hipotenusa, então. Ele quer saber a hipotenusa, então. Uhum. Isso aí. Né? Que é o corrimão, né? Isso aí. Uhum. Tá? Ah, professora, mas aqui é o quê? Gente, aqui é um cateto, né? Letra A, E aqui também é um cateto, tá? Letra A? Quem disse letra A? Luiz? o Ângelo. Ângelo, letra A? Tá, Eu acho que é. tá. Vamos ver mais alguém? Ó, 24 aqui, mais 24 aqui, mais... Ó, vocês estão se dando conta, gente? Isso aqui é isso aqui, né?
Então, bora lá. Então, alguém está fazendo ou eu posso já mostrar a resolução? Acho que pode mostrar a resolução. Tá. Então, olha só. O Hugo, foi tu, né, Hugo, que disse, eu quero descobrir, então, a hipotenusa, é isso? Isso. Tá, exatamente, ó. Esse aqui é o que me interessa. Por quê? Porque aqui eu já sei que é 30, aqui eu já sei que é 30. Então, olha que legal, o desenho por si só diz, porque ele já fechou, pessoal, um triângulo retângulo aqui, ó. Que esse triângulo retângulo, se a gente fosse pensar aqui, ó, ele estaria fechadinho aqui, ó. Eu teria que, na verdade, passar só aqui embaixo a minha hipotenusa. Então, esse triângulo retângulo aqui está projetado aqui, ó. E aí vocês têm um cateto que vale 90, e vocês têm um cateto, ó, que ele pegou 24 mais 24 mais 24 mais 24, que deu 120 centímetros, ou 1,20 m, né? Então, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui para descobrir a hipotenusa. E aí, direto, 90, 120, eu quero descobrir uma hipotenusa. O que vocês fizeram? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. 90 ao quadrado, então 9 vezes 9, 81, acrescenta 2 zeros. 12 vezes 12, 144, acrescenta 2 zeros. 22.500, ó, 150 centímetros ou 1,50 m. Só isso aqui, tá? Esse corrimão aqui. E como ele tem mais 30 desse lado e mais 30 desse lado aqui, que é o apoio da mão, né? Para ele subir aqui, né? Que é esse apoio aqui e esse apoio aqui quando chega no final da escada. Então, ele vai ter um corrimão de 2,10 m. Tá? Vocês entenderam? O desenho por si só fala. Ah, professora, mas é uma questão do Enem. Uma questão do Enem que envolve interpretação e que envolve o que vocês aprenderam de Teorema de Pitágoras. Bem simples. Não é difícil. Como é que eu vou dizer para vocês? Estou sendo hipócrita se eu disser que não, não é difícil. Mas não é difícil no momento em que a gente aplica ou faz exercícios relacionados do Enem ou de todas as universidades federais. Ponto. Ó, vocês conseguiram fazer. Acharam difícil, turma? Ah, Não, prof, é só usar a lógica. Isso, exato. Por isso que eu falei para vocês, turma. Se eu sei, e se vocês usam na química, na matemática, na biologia, enfim, se vocês sabem Bhaskara, Teorema de Pitágoras e regra de 3, pessoal, vocês resolvem praticamente todas as questões de matemática, física, química, enfim, até biologia, algumas coisas ali que dá. Tá? Tudo bem? Então, a gente tem, usando o exercício pitagórico, barará, né? Que foi o que eu fiz ali, a gente usou 90, ó. O que ele quis dizer também aqui, ó? Outra forma de ter a resolução. 90 por 1,20 m. Se a gente for usar aquele triângulo pitagórico, né? Que aí seria 30, né? Que a gente teria o corrimão, aquele pedacinho, 30 vezes 3, ou 30 vezes 4, porque a gente tem esse número mágico, na verdade, ele tá dizendo proporcionalmente, né? Aumentar aqui proporcional, né? Eu teria aquele resultado que a gente achou ali, tá? Tudo bem, turma? Acho que eu falei bastante hoje, né? Muita informação. Deixa eu parar a apresentação aqui. Opa, levantei a mão, não é isso. Tudo certo? Muito rápido, gente, essa revisãozinha com vocês? Foi bem tranquilo, prof. É? Aqui tudo certo. Então, eu tinha feito essa revisão para vocês, essas duas aulas, tá? Porque depois a gente tem aula, que dia? Deixa eu ver. Vocês têm horário aí? Eu tenho aqui. Deixa eu ver. Turno da manhã. A gente vai ter aula de novo, 201, nas sextas, 9h30. Já passaram o horário para vocês? Tem um novo ou é o velho? O novo. Ah, o novo ainda não, só temos o velho. Tá. Então, o novo, o meu novo, né?
Eu tenho aula, a gente tem aula sexta-feira às 9h30 da manhã. Não é tão cedo, ó, tá? A gente tem às 9h30 da manhã com vocês, na sexta-feira. Aí, eu pergunto para vocês, vocês querem que a prof envie para vocês uma listinha de triângulo retângulo? Porque eu acho que de números racionais para vocês é bem tranquilo, né? A gente só fez uma revisão para a gente se lembrar a relação de números racionais, a gente vai trabalhar interpretaçãozinha de texto, regrinha de 3, tá? Que eu preciso para vocês isso. Ou não precisa? Não, você não precisa. Vamos só tocar ficha, vamos dando revisão de conteúdo para depois a gente começar direitinho a aula. O que vocês acham? Precisa de lista de exercícios, de fazer uma revisão, de teorema de Pitágoras ou regrinha de 3, ou você acha que não precisa? Olha, prof, se tu quiser passar, não tem problema. Não me diz assim, prof, se tu quiser passar. A prof sempre vai querer. É melhor se passasse. Tá. Então, a prof Prof, fala. eu acho que até tu pode botar umas de regrinha de 3, porque vai que a gente não se lembra de um conceito ou outro, e é Tá, melhor já. A gente pode fazer uma regrinha de 3 diretamente proporcional e inversamente proporcional, né? Tem os dois, né? Uhum. Isso. Tá? Porque praticamente a gente só vai usar também muita regra de 3, gente. Muita regra de 3, tá? Não sei se o ano passado, acho que funções acho que a Jaque não conseguia usar muito regra de 3, né? Não sei como é que ela trabalhou com vocês, mas no segundo ano, pessoal, e no terceiro ano, a gente usa muito, muito. Eu digo para eles, ó, usem regra de 3 para ser mais rápido, usem regra de 3 para ser mais prático. E vocês vão ver, é só usar regra de 3 aplicada no conteúdo, e é bem mais fácil, turma. Eu sempre disse. E eu no segundo, terceiro ano de matemática, eu vou dizendo, ó, usem todo o raciocínio lógico matemático que vocês aprenderam e desenvolveram para fazer a melhor forma. Então, por isso que eu perguntei para a Júlia, como é que tu fez, Júlia? Por quê? Porque não tem uma forma só de resolver. Daqui a pouco a Júlia fez uma regra de 3 direta, bem mais rápida do que fazer por etapa. E daqui a pouco tem gente que diz, não, prof, eu prefiro fazer etapa por etapa, passo por passo para eu entender. Então, cada um de vocês vai desenvolver, turma, um raciocínio lógico da melhor forma para resolver aquilo ali. O que no final todo mundo vai ter que chegar é no mesmo resultado, concordam comigo? Todo mundo vai ter que chegar naquele mesmo resultado. Ponto. Se vai fazer de uma forma mais rápida, se vai fazer de uma forma mais detalhada, aí é diferente, tá? Mas todo mundo vai ter que chegar no mesmo resultado. Então, esse é o meu objetivo de vocês. Vocês vão ter que desenvolver esse raciocínio lógico para ver qual a melhor forma para vocês fazerem. Então, sim. E aí, outra coisa, eu posso mandar para vocês, não sei se vocês têm o grupo da turma, fora esse aqui que a escola criou, vocês têm outro grupo, que aí eu posso mandar para e esse envia lá no grupo, ou prefere que ela no ar? Da turma mesmo? Sim. Sim, o quê? Sim, nós temos um grupo só nosso da turma. Tá. Então, vocês me digam, vocês querem que eu poste para um aluno, e ele põe lá no grupo pessoal de vocês, ou eu posto lá as atividades no grupo que a escola formou? Acho que é melhor postar no grupo da escola, prof, Tá. porque daí fica mais organizado. Perfeito. Tá, então eu posto lá. Tá? Então, daqui a pouco, até o final da manhã, já estou postando uma listinha para vocês de teorema de Pitágoras e de regrinha de 3 para a gente dar uma revisada. Tá? Sim, turma. A gente tem aula até o quê? Você tem aula até 9h30. É, até 9h30. Até 9h30, gente. Tá. Que ódio que eu tô de mim, gente. Hoje à tarde eu vou ter que ir lá pegar meu canetão. Não tenho meu canetão aqui. Prof, Fala. tu pode repetir o lance dos 190 graus lá? Posso? Claro que sim. Posso sim. Tu precisa anotar. O teorema de Pitágoras? É. Posso sim. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Do ano passado. Deixa eu ver. Do mês passado.
pastinha aqui do ano passado. Deixa eu ver, geometria analítica, trigonometria, vamos ver. Ciclo trigonométrico, vamos ver essa aqui. Ah, não, tá aqui, peraí, gente. Eu vou abrir aqui meu drive. Deixa eu provar, que aí eu acho que eu tenho uma coisinha aqui bem bacana para explicar para vocês. Deixa eu entrar aqui. Ver se eu acho. Deixa eu entrar no meu... Profe, Ah, sabe essa apresentação que você passou agora? uhum, Você vai enviar também, né? uhum. Vou sim. Tá, Vou obrigada. enviar. Tá? Deixa só para fazer um negocinho aqui. Eu quero ver se eu acho para vocês. Vai parar de gravar um pouquinho aqui, já que eu expliquei, terminei. Deixa eu... Eu parei já a gravação? Não, eu quero parar de gravar, depois a gente volta. Deixa eu parar a gravação aqui.